5 informações nesse começo de tarde de quarta-feira para você, tricolor, ficar muito bem informado, porque ó, tem jogador do Fluminense convocado para a seleção. 2 jogadores, por sinal, notícia muito boa, muito importante para o Fluminense. A gente vai falar sobre o Germancano. O Germancano tá, ó, punindo o Vasco da Gama mais uma vez. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Também vai falar de clube da Série A interessado em jogador do Fluminense. A gente vai falar sobre essa possibilidade de negociação, se vai sair do papel, se não vai, se seria bom, se seria ruim para o Fluminense, ok? A gente vai debater tudo isso nesse vídeo. Também vai falar de uma briga forte que está rolando aí nos bastidores entre os clubes. A situação está pegando fogo, tá? O caldo engrossou, não está muito legal. A gente vai trazer essa informação aqui e vai debater o assunto, beleza? Então, ó, 5 informações, tem coisa pra caramba para falar nesse vídeo. Quero agradecer você, a sua audiência, por estar aqui com a gente da Central. Convido você a ficar nesse vídeo até o fim para ficar muito bem informado sobre essas 5 informações. E antes de a gente começar, fortalece no like aí, deixa um like nesse vídeo. Isso ajuda demais a gente que produz conteúdo diariamente aqui no YouTube sobre o Fluminense, sobre futebol, para você, tricolor, ficar muito bem informado. Então, com like aí, botãozinho de graça, você dá uma força muito grande pra gente. Eu convido você, né, que está nos assistindo, a comentar de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber de onde é a nossa audiência, né? A gente tem uma audiência global aí. Então comenta bairro, cidade, estado, país, quem sabe, de onde você está falando. Talvez, né, exista alguém na audiência da Central que está numa base... como é que fala? Aquelas bases fora do planeta. Se você estiver assistindo de outro planeta, pode comentar aí, tá? Mas é isso, galera. Vamos lá, vamos partir para as notícias? Eu quero começar falando dos jogadores do Fluminense que foram convocados, tá? Rolou o Sul-Americano Sub-20, o Alexander esteve por lá, o Alexander foi campeão e agora tá chegando o Sul-Americano Sub-17. O Fluminense tem uma dupla convocada para um período de jogos e treinos lá em Quito, no Equador. Cauã Elias e Matheus Reis, 2 atacantes do Fluminense Sub-17, foram convocados e vão ficar por lá entre o dia 24 de fevereiro e o dia 3 de março. Tem outras, né, joias da base do Fluminense que chegaram a participar do ciclo, mas não foram convocados dessa vez, como o Esquerdinha, lateral esquerdo, que é muito bem falado, Gustavo, Riquelme, Felipe e Fabinho. Mas dessa vez só quem foi convocado foi o Cauã Elias e o Matheus Reis. Então é importante a gente ficar de olho, né, porque a gente sabe, convocação para a seleção de base é algo que valoriza demais o atleta financeiramente e dá uma maturidade, né? Dá uma maturidade grande para o jogador. Bem ou mal, você está jogando pela seleção do seu país, você está representando o seu país na sua categoria. Isso dá uma maturidade, dá uma bagagem muito forte para o jogador se desenvolver, né, enquanto atleta, e lá na frente dar retorno técnico também ao Fluminense, que é o que a gente quer no final das contas, né? Eu particularmente não sou de comemorar a venda, não. Eu quero que o jogador dê retorno técnico. Se for bem vendido depois, aí beleza, tem que ser mesmo, mas negócio de, não, mas pelo menos ganhamos dinheiro com ele. Não, eu quero ser campeão, eu quero que o jogador dê retorno técnico ao Fluminense. E Cauã Elias e Matheus Reis, além desses outros, né, Esquerdinha, Gustavo, Riquelme, Felipe, Fabinho, são jogadores com muito potencial para isso, né, para no futuro estarem ajudando a equipe principal do Fluminense. A gente sabe, né, que muitos jogadores vindo da base participam do elenco principal do Fluminense e colaboram muito conosco, né? Nosso principal jogador hoje, que é o André, é formado em Xerém, então isso é muito importante para a gente ficar de olho. Parabéns aí a Cauã Elias e Matheus Reis, convocados para a seleção brasileira Sub-17, ficaram de fora entre o dia 24 de fevereiro e o dia 3 de março, estarão treinando com a seleção lá em Quito, no Equador. E falando em seleção, esse homem aqui, foi um absurdo ele não jogar a Copa do Mundo, né? Acabou que o país dele deu sorte, foi campeão, mas foi um absurdo ele não jogar a Copa do Mundo. Tô falando do Germancano, né? Ainda mais depois desse gol que ele fez contra o Vasco, acho que ficou bem claro. Se a Argentina tivesse convocado o Germancano, teria sido campeã com muito mais facilidade, não teria perdido nenhum jogo. Mas não convocou, né? Tentou nos ajudar aí, a gente secando a Argentina, mas não adiantou, foram campeões. E eu queria falar sobre o Germancano, porque o Gilmar Ferreira, do Extra, trouxe informação de que o Germancano poderia ter fechado o Fluminense lá atrás. Em 2020, ele foi oferecido ao Odair e ao chefe de scout, que era o Ricardo Correia, que ainda é, né, na verdade, o Ricardo Correia, e foi rejeitado. O Odair queria um atacante mais experiente, embora já tivesse o Evanilson, e aí ofereceram o Germancano. Só que o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, rejeitou. Por quê? Porque o Fluminense estava querendo trazer o Fred de volta, né? Queria repatriar o Fred, que estava de saída ali do Cruzeiro, depois de todo aquele imbróglio. Então, a diretoria do Fluminense, ali na pessoa do Mário Bittencourt, entendeu que era mais jogo contratar o Fred. Não teria como trazer os dois juntos e não abriria a mão do Fred. E quiseram trazer o nosso ídolo aí, não trouxeram o Germancano. A gente traz a informação, né, uma apuração deles,
de que o Cano pediu, na época, R$120 mil mensais para jogar no Fluminense, que o Fred chegou no Fluminense com vencimentos superiores a 450 mil. Essa questão salarial, assim, eu não vou nem entrar muito nesse mérito, porque eu acho que o Fred jogou muita bola no Fluminense depois desse retorno. Muita gente achou que ele viria só, tipo assim, vai encerrar a carreira, mas não, cara, o Fred foi muito importante. Em 2020 ele jogou bem, em 2021 ele jogou muito. Na Libertadores ele meteu um caminhão de gol, na fase de grupo. Fez um ano muito bom ali na reta final, depois que ele teve aquela lesão e voltou, que aí já voltou mais baleado. 2022, de fato, o Fred não conseguiu render, não conseguiu jogar. E aí o Cano, depois que chegou, né, teve aquela questão do Ricardo Goulart lá, depois que ele chegou, ele assumiu a posição, enfim. E aí o resto a gente já sabe, né? O resto da história, 44 gols, é um ídolo da torcida e fez muito bem nessa transição, essa sucessão do Fred. Eu acho que no final das contas as coisas deram certo, né? Embora fique aquele gostinho de, poxa, o Cano poderia ter jogado no Fluminense há mais tempo, estar aqui há mais tempo, mas acho que no final das contas meio que tudo deu certo, porque a gente precisava do Fred naquele momento ali também, talvez o Germancano não fosse ficar tanto tempo satisfeito sendo reserva aqui, enfim. São muitas suposições, né? O fato é que o Fluminense poderia ter trazido o Cano lá atrás, mas acabou preferindo trazer o Fred, e o Cano foi pro Vasco, né? O Cano chegou a jogar no Vasco, os 2 aninhos ali. Às vezes eu tenho até dificuldade de lembrar disso, eu vejo foto do Cano com a camisa do Vasco, eu acho esquisito, né? Meteu o gol no meio de campo contra o Vasco no último jogo, já meteu 3 gols em 2 jogos contra o Vasco, e agora, né, além de punir o Vasco dentro de campo, o Germancano quer punir o Vasco fora de campo, porque o jornalista Vene Casagrande, lá do Dia, traz a informação de que o Vasco foi acionado na justiça pelo Germancano, que está cobrando ali um valor na casa de R$800 mil do Vasco, né? Dívidas do Vasco da Gama com ele. Ele quer que os valores recebidos de luva pela assinatura do contrato sejam reconhecidos como salário, né? Para que se cobre o FGTS, que é o que o Vasco está devendo, né? FGTS, metas e bônus que não foram pagadas ao Germancano. E o Germancano agora, além de punir o Vasco dentro de campo, né, tá entrando na justiça para tentar pegar dinheiro deles, dinheiro que é devido a ele, tá? Não tá errado, mas enfim, é engraçado essa notícia sair logo depois do Germancano meter 2 gols no lombo do Vasco, e a torcida deles ficar bem puta, bem chateada, né? O homem pune dentro e fora de campo, meus amigos. Ele pune dentro e fora de campo. Quero falar mais 2 notícias aqui, tem umas 2 informações para trazer nesse vídeo, mas antes eu quero lembrar você, ó, que na descrição desse vídeo e lá no comentário fixado tem o link da parceria da Central com a Centauro. Corre lá e confere muito produto de qualidade, 10% de desconto usando o cupom Central10. Não marca bobeira, não. Se o produto estiver marcado lá como vendido e entregue pela Centauro, use esse cupom Central10, você ganha 10% de desconto em todos os produtos, tá? Que tiverem nessa categoria, claro, né? Vendido e entregue pela Centauro, você ganha. Não importa se é produto do Fluminense, se é produto de academia, de corrida, de boxe, sei lá, qualquer coisa. 10% de desconto com o cupom Central10. Aproveita aí. Beleza? Quero falar desse jogador, né, que é pivô de muitas polêmicas do Fluminense nesse começo de ano e tem mais time interessado nele. Estou falando do Calegari, né? O Calegari começou o ano ali como titular na lateral esquerda, embora ele seja lateral direito, né? Volante de origem, jogou de volante lá na base, lateral direito sempre no profissional do Fluminense. Ganhou uma posição na lateral esquerda, começou o ano jogando, né? Apesar da contratação do Jorge, o Calegari estava jogando com o time titular. No clássico contra o Botafogo, todo mundo lembra, né? Teve a questão do pênalti, Calegari bateu o pênalti, perdeu. E aí o Fluminense, depois daquele momento, se destabilizou muito no jogo, perdeu a partida para o Botafogo e virou ali uma pequena crise, né? Chegou a ser uma crise sim, tá? A galera não gosta desse nome, mas chegou a ser uma crise ali. O Fluminense depois acabou perdendo para Volta Redonda, entrou numa fase muito ruim. E fato é, o Calegari entrou muito em descrédito, né, com o treinador do Fluminense, porque ele era o titular, na esquerda estava jogando titular. Na partida seguinte, contra o Volta Redonda, ele jogou titular, saiu no meio do jogo. Contra o Audax, ele perdeu a posição para o Jorge, que até então não tinha feito nada para merecer, mas enfim, foi contratado para ser o titular, até estranha, né, não ter sido titular desde o começo. E aí perdeu a posição para o Jorge. Até aí tudo bem, acontece. É do jogo, eu achava até que era natural que em algum momento o Jorge fosse ganhar a posição do Calegari. O Jorge fosse tomar essa posição do Calegari, enfim. Acho que era natural, tá? E aí o que acontece, meus amigos? No jogo contra o Audax, o Jorge é substituído, o Samuel Xavier é substituído e entra o Guga na esquerda e o Alan entra no lugar do Samuel Xavier. O Alan que é centroavante, né? O Diniz fez uma doideira ali no final do jogo. Até saiu o terceiro gol do Cano depois, né? Mas saíram os 2 laterais e o Calegari não jogou. E aí piora tudo. Contra o Vasco, o Diniz não escala o Jorge por questões físicas, né? Que é um problema que o Jorge vem tendo nesse começo de temporada, nesse começo de passagem pelo Fluminense. E quem joga titular na esquerda é o Guga. E, enfim, tem gente que já falou que o Guga, lateral esquerda, joga assim também, tal. Mas o Guga sempre foi lateral direito, né? O Calegari, bem ou mal, vinha jogando ali na posição. O Diniz preferiu botar o Guga por ali e não botou o Calegari. Então, assim, isso me parece bem claro que ele está perdendo cada vez mais espaço, né? 2022,
O Diniz chegou a improvisar o Iago na direita e não botar o Calegari quando o Samuel Xavier machucou. Então, assim, o Diniz não parecia não ser grande fã dele. Ele conseguiu ganhar um espaço na esquerda. Rolou esse problema, meus amigos. Tá aí com total descrédito, né? Tá ganhando poucas oportunidades desde então. Tá amargando aí o banco de reserva. E agora, né, a gente falou ontem bastante na live, teve vídeo sobre isso também, de uma proposta que o Fluminense recusou do Los Angeles Galaxy da MLS pelo Calegari. Agora é a vez de um clube da Série A demonstrar interesse no jogador. A apuração da Netflix dá conta de que o Coritiba quer contratar o Calegari, mas está esbarrando aí na vontade do próprio jogador, né? O Calegari quer ser transferido para o exterior, mas aí a questão é o molde da negociação, né? Me parece bem claro com as informações que a gente tem, que é o seguinte: o Fluminense topa emprestar o Calegari se for para um time do Brasil sem opção de compra, para ele jogar uma Série A. Chegou a acertar com o Goiás esse empréstimo, pagaria metade dos salários, o Goiás pagaria outra metade, o Calegari iria para lá jogar. O próprio Calegari que acabou recusando porque ficou esperando uma proposta do Udinese que nunca veio. Nessa janela, vamos botar assim, teve a proposta do Estoril, de empréstimo com opção de compra, que o Fluminense recusou, e uma proposta agora do Los Angeles Galaxy, empréstimo com opção de compra, que o Fluminense também recusou. Então, assim, me parece claro, o Calegari, eu acho que o Fluminense topa vender o Calegari, mas tem que ser vender para o exterior, que eu acho que é a prioridade de todo mundo, fazer um dinheiro com o Calegari e ele ir para o exterior. Se ele não for para o exterior, o interesse do Fluminense é emprestá-lo sem opção de compra para algum time da Série A para ele ganhar essa rodagem. E aí cabe ao Fluminense convencer o jogador, né? Se ele vai ficar sem espaço, se ele não vai ser tão aproveitado. Eu acho que seria excelente. Inclusive, né, a gente faz aqui no canal a série Arriscando a Própria Pele, que sou eu no Futebol Manager, né, como técnico do Fluminense, ele gerindo. Eu peguei e emprestei o Calegari. Lá no jogo eu emprestei, ele tá no Cuiabá, emprestado, inclusive meteu o gol de pênalti. O jogo, enfim, a vida imita a arte, né? É o que eu faria, assim, eu acho que é o melhor para todo mundo. O Fluminense bota o jogador para jogar, ele é um jogador ainda jovem, faz 21 anos no final desse ano, então é muito jovem ainda, pode evoluir, o Calegari tem suas qualidades, tá? Não é um jogador que eu sou fã, mas ele tem suas qualidades, ele já demonstrou que pode jogar em nível de Série A. Então acho que seria excelente, Coritiba, Goiás, tanto faz. Ele ir para algum time desses, eu acho que ele ganharia uma rodagem interessante, para depois voltar mais pronto para o Fluminense para ser aproveitado num outro momento, ou até, quem sabe, o Fluminense vender, fazer um dinheiro com o jogador. Mas aí tem que ver isso, né? Se o jogador vai topar aí, né? A Netflix traz informação de que o Coritiba esbarra na vontade do Calegari. Beleza? Informação aí importante sobre o nosso polivalente jogador. E a última informação que eu quero trazer aqui é sobre briga. Tá tendo briga, galera. Tá tendo treta. A gente sabe, né, que a partir de 2025 o Campeonato Brasileiro poderá ser gerido pelos clubes, né, através das ligas. E aí tem uma divisão, né? Tem a Liga Futebol Forte, que o Fluminense é um dos líderes, tem Fluminense, Atlético Mineiro, Internacional e diversas outras equipes, sobretudo da Série B, tá? Dos 20 clubes atualmente na Série A, 9 estão na Liga Futebol Forte e os outros 11 estão justamente na Libra. A Libra é o outro grupo, né? Que tem Flamengo, tem Vasco, tem Corinthians, tem São Paulo, tem Grêmio, tem Cruzeiro, tem Bahia. Essa turma toda tá lá. Tem 11 dos 20 clubes da Série A. A Libra é uma liga que é mais focada, os seus integrantes, vamos botar assim, são majoritariamente clubes da Série A. Eles têm 18 integrantes no total e 11 deles jogam a Série A. A Liga Futebol Forte tem 26 integrantes e 9 jogam a Série A. Então tem um número aí maior de times, embora sejam menos na Série A. Só que o que acontece? Teve caô. Tem informação do UOL aqui de que rolou, né? A gente já falou isso aqui em outros momentos, que ia ter. Aconteceu a tal da reunião lá na CBF para definir algumas coisas, algumas mudanças, né? Conselho técnico dos clubes, né, da CBF se juntou do Campeonato Brasileiro, votou a questão da punição por racismo, por homofobia, isso foi votado, votou o aumento de estrangeiros e também aí foi o problema, né? Aí o que foi o caô, que foi o cerne da questão? Tinha uma formação de comissão de clubes. E aí no conselho a gente não, né? Os clubes votam a formação de uma comissão nacional das agremiações. E aí o Júlio Casares, presidente do São Paulo, sugeriu 5 clubes para constituir o grupo: Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, Bahia e Grêmio. Os 5 são da Libra. E aí a galera da Liga Futebol Forte não gostou. Ficaram incomodados e queriam uma mistura dos dois grupos na comissão. Uma reivindicação feita, inclusive, pelo América Mineiro, que é da Liga Futebol Forte. E aí a discussão, segundo o UOL, foi até educada, mas não estava tendo avanços. E aí o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, saiu da sala de reunião para deixar os clubes decidirem. E aí, depois de muito debate, teve uma votação. E aí a votação foi justamente 11-9 a favor da Libra. Tem 11 clubes da Libra da Série A, eles votaram juntos, os 9 da Liga Futebol Forte votaram juntos, e aí
a vitória foi para decisão da Libra de formar essa comissão somente com clubes da Libra, né? Essa informação da UOL é da coluna do Rodrigo Matos, e ele ouviu alguns dirigentes, né, que lamentaram essa divisão. Fala-se muito, né, nessa ideia, dessa vontade de ter essa união entre os clubes para formar uma liga única, mas até agora, né, me parece que os dois lados estão intransigentes, né? O pessoal da Libra não quer ceder a Liga Futebol Forte e o pessoal da Liga Futebol Forte não quer ceder a Libra. Então tá esses dois grupos. O Mário Bittencourt já falou, né, que a ideia é que junte numa liga só. Mas, se, meu amigo, se eles não abrirem mão, o pessoal da Liga Futebol Forte não vai peidar, não. Vai formar uma liga separada e é isso. Já tem até coisa assinada de investimento, etc e tal. A gente já fez vídeo sobre isso aqui também, tá? Eu acho que a posição do Fluminense da Liga Futebol Forte tá certo, tá? Você não tem que abrir mão. Tem coisas ali da Libra que você não pode abrir mão. A Libra está querendo fazer uma divisão que vai perpetuar o modelo que a gente está reclamando aí. Então, assim, agora é a hora de ter essa mudança, essa virada de chave para fazer um produto melhor como um todo. A Liga Futebol Forte ainda tem coisas ali que, claro, ainda tem desigualdades. Não dá para a gente achar que, olha, não, o Fluminense está no lado certo da história, a gente está lutando contra a desigualdade no futebol. Mentira, mentira. Porque se o Fluminense ganhar a mesma coisa de cota de televisão do, sei lá, do Atlético Goianiense, a gente vai estar aqui reclamando, a gente vai estar chiando. E com razão, eu acho que com razão. Então tem clubes aí que tem mais torcida, que dá mais audiência, eles acham que tem que ganhar mais do que o Fluminense. E até aí, cara, para mim não é o problema. Eu acho que o Fluminense também entende isso. O problema é quando essa diferença de dinheiro é desproporcional à diferença de audiência. Né? Tem time aí que ganha 10 vezes mais que o Fluminense, você vai ver as audiências, não é nem o dobro. Não é nem o dobro da audiência do Fluminense. Por que esses times ganham 10 vezes mais que o Fluminense? É isso que tem que ser posto. Essa divisão tem que ser não igualitária, mas ela tem que ser justa nesse sentido, de que cada um recebe o quanto lhe é de direito. Então, assim, o Fluminense tá mantendo o pé, batendo o pé firme aí, até porque tem mais 2 aninhos aí, mais ou menos, até começar a liga. Eu, particularmente, acho muito improvável a gente chegar lá em 2025 e falar, caramba, tem 2 campeonatos brasileiros. Eu acho que vai ser muito improvável. Até lá, algum dos lados vai ceder, vai ter uma proposta muito boa para um dos grupos, vai falar, olha, essa proposta aqui só vai ser assinada se todo mundo fechar, e aí vai, enfim, vai pingar uma grana e vão resolver essa história. Eu acho que vai ser mais ou menos nesse sentido. Mas até então, cara, a discussão tá difícil, tá infrutífera e, enfim, tá difícil da gente ver essa união aí. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas, treta quente lá na CBF. Beleza, meus amigos? Deixa um comentário aí. Muitas notícias nesse vídeo, foram 5, o vídeo ficou até um pouquinho mais longo. Agradeço a você que assistiu até aqui. Deixe seu comentário, eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.